Oi, gente, bom dia. Hoje eu e meu grupo vamos apresentar sobre o filósofo e matemático René Descartes. O grupo é composto por mim, Stephanie Cândido. Eu, Ricardo Soares. Eu, Alicia Borges. E eu, Amanda Beatriz. E agora a gente vai mostrar o nosso trabalho. Bom, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a vida de René Descartes, vamos começar pelo nascimento dele. Ele nasceu em Estocolmo no dia 15 de março de 1596. Quando ele cresceu, ele decidiu estudar direito, só que ele nunca exerceu essa profissão, pois depois de um tempo ele percebeu que a filosofia não conduzia a nenhuma verdade absoluta, e a única coisa que conduzia a uma verdade absoluta era a matemática e as exatas. A partir daí, Descartes começou a estudar matemática com um cientista chamado Isaac Bachmann, e com 22 anos ele deu início à geometria analítica e ao seu método de raciocinar corretamente. Depois disso, ele se tornou filósofo, físico e matemático. Então, o Descartes propôs uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse totalmente fundamentada na verdade. A sua preocupação era com a clareza. Ele sugeriu uma nova visão da natureza que anula o significado moral e religioso da época. Ele acreditava que a ciência devia ser prática e não especulativa, então ele acreditava que a ciência devia ser prática e não tão abstrata e tão teórica. O discurso sobre o método, obra de 1637 de Descartes, é um tratado filosófico e matemático que lançou as bases do racionalismo como a única fonte de conhecimento. Esse discurso sobre o método acreditava na existência de uma verdade absoluta, de uma base do conhecimento. Para atingi-la, desenvolveu o método da dúvida, que consistia em questionar todas as ideias e teorias pré-existentes. Então, tudo que existia de verdade, entre aspas, ele duvidava, mais ou menos para saber se era realmente verdade. Então, é basicamente isso o método cartesiano. Descartes institui a dúvida. Só se pode dizer que existe aquilo que possa ser provado. O próprio Descartes ele consegue provar a existência dele mesmo, que duvida, portanto, é sujeito de algo. Penso, logo existo. René Descartes expõe 4 regras para chegar ao conhecimento, e são elas: 1. Nada é verdadeiro até ser conhecido como tal. 2. Os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. 3. As considerações devem partir do mais simples para o mais complexo. E 4. O processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido. Para isso, Descartes criou o método da dúvida. Ao duvidar de tudo, o quanto for possível, alcançaria o conhecimento verdadeiro, algo seguro que não pode ser duvidado. Bom, inicialmente, o filósofo questiona os sentidos, pois os sentidos podem ser fontes de engano e chama a atenção para a impossibilidade de reconhecer um sonho. Deste modo, tudo o que chamamos de realidade pode ser apenas elementos integrantes de um sonho. Mas, mesmo nos sonhos, as regras matemáticas não são alteradas. Descartes afirma que a matemática é um conhecimento um pouco mais puro e exato, que podemos estar sob a influência de um gênio maligno, um Deus enganador, que nos faz acreditar em certas coisas. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, ou que um triângulo possui 3 lados. Descartes convenceu-se de que a única verdade possível era sua capacidade de duvidar, reflexo de uma capacidade de pensar. Assim, a verdade absoluta estaria sintetizada na fórmula eu penso, a partir da qual conclui sua própria existência. Sua teoria passou a ser resumida na frase penso, logo existo. Aqui temos algumas frases marcantes de Descartes. 1. Não é suficiente ter uma boa mente, o principal é usá-la bem. 2. Para examinar a verdade, é necessário, uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida ao máximo possível. 3. Se quiser buscar realmente a verdade, é preciso que pelo menos uma vez em sua vida você duvide, ao máximo que puder e de todas as coisas. E 4. Penso, logo existo. Bom, gente, como eu já falei aqui no início da apresentação, um dos principais dilemas de Descartes é que a gente não deve acreditar em tudo que a gente vê e escuta.
e justamente ter a dúvida. Sendo assim, a resposta correta é a letra A busca por um conhecimento seguro proveniente do ato de duvidar. E esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.